É bom começar o ano, não é não? Celebrando, festejando. Quanta coisa Deus fez no ano que passou. E o bom de andar com o Senhor é porque você sabe que todo dia Ele renova graça e misericórdia sobre a tua vida, sobre a minha vida. E a gente tem que manter a esperança, o foco, não em pessoas, não coisas, mas no Senhor, porque Ele é quem verdadeiramente cuida da minha vida e da sua vida. E nada melhor, né, do que começar falando sobre cuidando do semeador, que somos nós, que semeamos a palavra, que vamos ao encontro do outro, que vamos buscando anunciar esse Jesus que mudou a minha história de vida, né? Durante esse ano eu tive o privilégio de ir com Eda no lugarzinho, pense, uma comunidadezinha bem pequenininha, mas foi naquele lugar que no dia 31 de maio de 78 eu entreguei minha vida para Jesus. Nunca, devia ter umas 40 pessoas. Dessas 40, eu acho que 25 já era da minha idade. Aí, ó, a turma do mais de 60. Mas naquele lugar eu ouvi o Evangelho e eu entreguei minha vida para Jesus. Andar com Jesus é maravilhoso. É ser abençoado todo dia e poder abençoar. Então, nós estamos falando de cuidar daqueles que semeiam, daqueles que estão, né? Então, como é que nós estamos cuidando? Lhe desafiando a ler a palavra, a partilhar a sua fé, né? A semear com outras pessoas e cuidando da sua saúde, não só espiritual, física também. Nós vamos ter hoje aqui o doutor Alex Barros, né? Que tem cuidado desse velhinho que está aqui, já quase com 70, muito de perto, né? Quarta-feira, o doutor Fernando, que é dessa comunidade, que é cardiologista, vai trazer uma palavra também sobre saúde, e eu espero que, se você está a fim de melhorar o seu próprio coração, você vai chegar aqui quarta-feira também. Eu já disse para ele, eu estou dentro, eu estou aqui para ouvir, né? E sabe o que é bom? Você vai ouvir um médico e ainda é 0800, ó. Muita coisa você vai poder ouvir, aprender, mudar, né? Porque essa é a palavra de Deus, né? Então, a gente cuida do corpo porque a Bíblia nos desafia a isso. Diz assim, ó, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formasse. Esse corpo que eu tenho, que você tem, foi Deus que formou. Então nós temos que sermos bons mordomos, porque ele pertence ao Senhor. E às vezes você cuida mais do carro do que do seu próprio corpo. Às vezes você cuida mais do computador, do celular, do que do seu próprio corpo. Então, Deus foi quem fez o corpo. Aí diz, ó, 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? 1 Coríntios 6,19, olha. É santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo. Presta atenção. Você não é de você mesmo. Se você conhece Jesus, você foi comprado por alto preço. Você recebeu o Espírito Santo de Deus que habita em você. É por isso que você tem que prestar contas. É por isso que eu tenho que prestar contas. É por isso que eu preciso cuidar desse corpo, porque ele pertence ao Senhor. Foi Deus que criou, foi Deus que lhe salvou, foi Deus que está tentando te ajudar nessa caminhada a ter uma saúde muito melhor. Então, glorifiquem a Deus, diz 1 Coríntios 6,20, ó, vocês foram comprados, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Como é que você vai glorificar? Claro, comendo de forma correta, né?
fazendo exercícios. Tem tantas coisas que vocês vão ouvir aqui hoje e ser desafiados, tanto hoje como quarta-feira, para ouvir do próprio médico como isso pode melhorar a tua vida. Então, nós temos que levar sempre, sempre no corpo, ele diz, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É engraçado, quando nós cuidamos, nós estamos manifestando o Senhor Jesus pelo cuidado que nós temos com o nosso próprio corpo. Então eu tenho uma foto aí, só para você ver aqui, ó, quem era o Zé. Olha lá, 126 quilos. Pensei, 126. Ia fazer um casamento, rapaz, às vezes ficava maior do que o noivo e a noiva. Se o camarada fosse tirar a foto por detrás, o casal não aparecia, porque o paletó do velho não deixava, né? E pela graça de Jesus, e eu digo só pela graça, foi andando na sintonia com o Senhor, ouvindo homens de Deus, ouvindo, e a primeira pancada que eu levei, ainda como diretor do colégio e ligado à igreja, eu fui com esse pezinho aí, numa cardiologista, e eu estava, além da respiração ofegante, sentindo uma arritmia. Nunca esqueço que aquela médica teve coragem de me dizer o que eu precisava ouvir. Pastor, o senhor é um diretor de colégio, pastor de Jesus, cuidando do seu corpo dessa forma. Pense na... Eu cheguei em casa, tão tonto, que Edna disse assim, Jô, o que é que aconteceu na consulta? O que houve? Eu disse, a médica me falou a verdade, e só faltou dizer, pastor, está quase como um velho sem vergonha. Precisa mudar a área da vida. Precisa aprender, tomar água, comer de forma certa. Então, o que nós estamos fazendo aqui é algo que a Bíblia nos ensina, que todos nós precisamos aprender. E não foi fácil para mim mudar os hábitos de vida e manter também isso. Hoje, com tantos desafios, além de mudar os hábitos de vida, passei a fazer caminhada todo dia, ir para a academia, e agora, ó, o camarada quer que eu contrate um cara para cuidar especificamente, né? Um tal de personal trainer, olha só, acaba beirando 70, se tornando algo mais sério ainda. Mas é porque nós precisamos fazer isso, para cuidar daquilo que Deus bondosamente nos deu, que é esse corpo, que é tão importante para a sua vida, é tão importante para o seu casamento, é tão importante para os seus filhos, enfim, para você ser abençoado e abençoar outros. Então leve isso. Então ele diz, eu rogo que vocês façam isso como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é como um culto racional mesmo. Cuidar do corpo é prestar culto diante do Senhor. E eu espero que cada um de vocês façam isso. Então, Dr. Alex Barros, um amigo, filho dessa igreja, pense num santo homem de Deus, que tem cuidado da minha vida muito, muito. Um conselheiro nessa área aqui. Quando ele me pediu os primeiros exames, eu digo, rapaz, eu não sei se o convênio vai autorizar, porque era não sei quantas folhas, né? Mas fiquei surpreso. Eu digo, a única bênção é que o laboratório era bem pertinho de casa. Eu digo, se eu for barrado, dá para voltar ligeiro. Quando eu cheguei lá, que eu apresentei, autorizou tudo. E ele fez todos os exames, e a partir daí, eu comecei uma caminhada de ajuste, de acerto. Então, é possível,
eu quero que você primeiro acredite, é possível. Ouça o que Deus tem para falar através do Dr. Alex hoje. Venha aqui quarta-feira para ouvir o Dr. Fernando. Tenho certeza que vai ser melhor e bem melhor do que você gastar às vezes tanto dinheiro com remédio, com isso, com aquilo, viu? Então eu vou orar e vou passar a palavra aqui para o meu amigo. Obrigado, Jesus, porque tua palavra é maravilhosa, porque o Senhor é poderoso, cheio de graça, e nos deixa instruções de cuidar daquilo que o Senhor mesmo criou, que o Senhor formou, que é o nosso corpo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-me a ser bom mordomo daquilo que o Senhor me tem dado, e ajuda cada servo e serva tua nessa manhã. Usa aqui o homem de Deus, Dr. Alex, para nos desafiar e falar aos nossos corações. É minha oração, Deus, meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, boa noite. Eu sou o Alex. Era isso que eu queria ouvir. E eu queria agradecer o convite, porque foi o pastor Armando que me convidou. A gente conversa bastante sobre saúde, e ele é espartano, né? Quando se trata de saúde, e também é uma forma de agradecer o quanto eu já recebi dessa comunidade ao longo dos anos, e através do Zé Edson, da Edna, que não é só um pastor, é um amigo, um mentor, um pai, que tem me acompanhado nos vales, nos desertos, nos momentos de alegria, me ensinando a dar o meu melhor e a comemorar o que Deus tem feito na minha vida. E uma das coisas que Deus me deu nesses últimos tempos é a minha esposa que está ali comigo, a Patrícia. Eu queria só que ela levantasse para dizer que ela é uma bênção para mim, é um presente de Deus, uma incentivadora. Gente, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque estou emocionado, né, de estar aqui na igreja, na comunidade que eu cresci, e fazer exatamente isso que eu disse agora, né, que é devolver um pouco daquilo que eu recebi, e recebi muito ao longo do tempo, né? Eu sou cearense, nasci aqui em Fortaleza, eu cresci num bairro que é um bairro antigo, que é o bairro da Piedade. Eu queria até saber, tem alguém aqui da Piedade? Olha, amém. Mais um sobrevivente. Eu nasci na Piedade, né? Fui criado naquela comunidade, numa área, né, com muita dificuldade. Meus pais me criaram com uma perspectiva de ser um estudante, né? E eu cheguei nessa comunidade aqui através de uma família, que é a família do Damião, da Ana, do André, da Adriana, que me convidaram. E hoje de manhã foi um negócio muito bacana, porque eu tive a oportunidade de relembrar a minha história. Qual foi? Eu fui convidado para a inauguração da Palhoça. Alguém aqui é da Palhoça? Da época da os dinossauros da fé, né? Palhoça aí, né? Pessoal da Palhoça, que fez tanta diferença, porque era extremamente diferente ver uma igreja numa Palhoça. E eu fui na inauguração e eu tive o privilégio, e eu sei que foi de Deus, não foi uma coincidência, de ver a conversão do João Batista, o João Batista do presídio. Então eu o vi se convertendo, e eu sei que ele disse que ele foi muito doido para o encontro lá, né, para o culto. Ele foi até com raiva, porque recebeu o convite e não queria ter ido, mas foi. E ele disse que no momento que ele entregou a vida para Jesus, a lombra passou, e a vida dele foi transformada. E assim, grandes coisas Deus fez na vida do João, a ponto de, aonde eu vou, eu disse para ele, aonde eu vou eu falo, que quem me discipulou, né, me ensinou a jejuar, me ensinou a orar, né, a entrar no presídio, a evangelizar. Um dos projetos que eu entrei foi o evangelismo lá no presídio, foi o João Batista. E é interessante, porque ele não tinha nem terminado o ensino médio, e ele tinha 3 discípulos, 3 universitários da Universidade Federal do Ceará, um estudante de medicina, um estudante de engenharia, um estudante de arquitetura.
E isso é algo que só Jesus pode fazer através da sabedoria dele, né? Usando um homem tão simples, mas tão cheio de Deus, que a gente tinha esse privilégio de acompanhar o João. E a gente evangelizava em vários lugares. E aqui eu também tive a oportunidade de concluir minha faculdade de medicina, fiz o meu culto de formatura. Aqui também eu casei, fui casado durante 27 anos, né? Fui casado aqui na IBC, pelo pastor Armando, na época, e em 2001 eu fui para Tocantins, após ter terminado uma especialização em oftalmologia, ter trabalhado na parte de catarata, e lá eu desenvolvi exatamente esse trabalho, área de medicina, trabalhando com catarata, trabalhando com glaucoma, que é aquela pressão alta do olho. E Deus, num determinado momento, exatamente na pandemia, nos colocou como família numa situação totalmente adversa. A minha esposa, Daniela, na época foi fazer o exame, a gente acreditava que era uma pneumonia e muita preocupação, porque era a época do Covid, e a gente descobriu que na verdade ela tinha um câncer de mama, e em um estágio avançado, com um comprometimento pulmonar. E no momento do diagnóstico, que é quase uma sentença de morte para nós, a gente buscou ajuda, o próprio pastor Zé Edson, amigos, alternativas, livros, né, terapias que poderiam auxiliar e mudar o diagnóstico. A gente acreditava mesmo nisso, e buscamos com muita intensidade, muita coisa nós mudamos por causa daquele momento. Tivemos que nos adaptar, mudar a nossa alimentação, mudar a forma que a gente via, e durante esse processo a minha visão de medicina mudou, foi transformada. No final do tratamento a gente não teve a expectativa de cura, ela faleceu, mas ela me deixou 2 heranças, porque eu tinha 2 coisas muito certas, né? É que primeiro, que eu não ia deixar a oftalmologia, amava o que eu fazia, e a segunda é que eu não iria me separar, porque eu casei para ter um casamento que dura, e ela me deixou a herança de as 2 filhas que a gente teve no casamento, e a transformação da minha visão para algo diferente do que eu conhecia como medicina, uma medicina que olha como todo. Eu já não conseguia olhar o paciente do ponto de vista de oftalmologia, eu queria ajudar a fazer algo mais, a transformar as pessoas que sentavam naquela cadeira, e aí eu entrei nessa visão de uma medicina que trata de verdade o homem de forma integral, uma medicina de verdade holística, né? Não do ponto de vista, né, que a gente escuta lá fora, mas uma medicina completa. E aí, diante dessas mudanças, as coisas foram sendo alteradas na minha própria vida, na minha saúde, na saúde das minhas filhas, nas pessoas que eu conhecia, nos meus amigos, nos parentes. E aí surgiu essa perspectiva de que buscar interferir na vida das pessoas. E aí eu tenho uma pergunta para você hoje à noite, uma pergunta que eu preciso da sua participação. Quem vai me ajudar aí? Ih, foi fraco, hein? Quem vai me ajudar? Ei, muito bem. A pergunta é essa daqui: quem quer receber uma herança milionária? Eu senti uma dúvida aí, acho que o pessoal não escutou direito. Quem quer receber uma herança milionária? Maravilha. Agora eu vou dar o complemento dessa pergunta. Quem quer receber a herança e no outro dia não acordar? Murchou, né? Furou. O que é que significa? A saúde, ela é muito maior e muito mais importante do que qualquer valor financeiro. A saúde que a gente tem hoje, ela é mais importante do que qualquer valor que você possa acumular. Pegando a dica do que a gente ouviu aqui. A gente ouviu falar que o corpo é o templo do Espírito. Não nos pertence. É algo precioso, é algo extremamente valioso. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não percebe o valor do que a gente tem até o momento que a gente perde. Eu tenho um exemplo de um pastor de Palmas,
que ele contou que ele foi aconselhar um irmão que estava fazendo um tratamento de insuficiência renal crônica, aquela diálise. A diálise, para quem não sabe, é quando o seu rim não funciona e você tem que ir 3 vezes por semana, fazer uma terapia num aparelho que vai filtrar o seu sangue por 4 horas. São 12 horas por semana, atrelada a uma máquina. E ele foi aconselhar, foi acompanhar, foi orar com aquele irmão no hospital, e ele falou assim, disse, pastor, hoje eu tive um sonho. Qual sonho? Eu sonhei que eu estava fazendo xixi. Aquilo ali me impactou, porque é uma coisa tão simples, uma coisa tão comum. E eu já encontrei pacientes que não querem nem beber água, porque não querem ir no banheiro, ter o incômodo de ir no banheiro. E ele estava sonhando em o quê? Fazer uma coisa básica, simples. Então eu quero dizer para vocês assim, a gente quer deixar algumas coisas práticas no final desse momento, no final desse culto, para não ser apenas algo informativo, para não ser apenas mais um conhecimento, mais algo sobre, mas ser de verdade uma ferramenta, que vocês saiam daqui com algo transformador. E eu disse hoje de manhã e vou repetir, eu vou ficar feliz e vou ficar satisfeito, cumprindo o meu propósito, se uma pessoa daqui sair com um propósito de mudança. Amém? Se uma pessoa sair daqui transformada, eu vou sair com o meu propósito cumprido. Então deixa eu deixar uma frase para vocês que deve ficar gravada. Eu vou deixar algumas frases importantes. Primeiro, olha isso aqui. O corpo, o nosso corpo, o seu corpo, é o templo do Espírito, não nos pertence, somos fiéis depositários, temporariamente. E essa frase que eu queria que vocês gravassem, olha aqui, o corpo é como um cartão de crédito, uma hora, a fatura chega. Essa foi uma frase que o pastor Luciano Subirá ouviu, e que transformou, e que o motivou a mudar a vida. Nós aprendemos biblicamente que nós vamos colher o que nós semeamos. O homem vai colher aquilo que ele semear. Então eu quero perguntar para você, como é que está o seu corpo hoje? Tudo bem? Tudo ok? Essa pergunta pós-Réveillon é terrível, né? Após a virada do ano, a jaca maior do mundo, mas não, vamos lá, deixa eu fazer um teste com você. Quem está com o celular na mão aí? Se não tiver, pegue seu celular, abra a sua calculadora, nós vamos fazer um teste rápido. Abra a sua calculadora e nós vamos fazer um teste que chama-se IMC, Índice de Massa Corpórea. Você não precisa mostrar para o vizinho, tá? Coloque informações verídicas, tá bom? Abriu a calculadora? Coloque o seu peso, não mostre para o vizinho, coloque o peso, aí você vai dividir pela sua altura em metros, ou seja, 1,80 ou 1,60, divida a primeira vez. Se você tem um aparelho iPhone ou parecido, você só vai dar o igual 2 vezes, tá? Dá o igual uma vez, igual de novo. Se você tem um Android, você divide a primeira vez, depois divide de novo. Entenderam? Quem tem, né, a calculadora do iPhone, vai pegar o peso, dividir pela altura, 1,60, 1,80, ok? Aí aperta igual 2 vezes, tranquilo. Quem tem o Android, divide pela altura, o resultado divide pela altura de novo, é dividir 2 vezes, tá bom? Deu certo? Deu? Agora vamos ver o que é que acontece agora, né? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. O IMC, o que é o normal é o do meio aqui, é entre 18,6 e 24,9. Significa que a sua proporção entre músculo e massa muscular está dentro de um parâmetro de normalidade, tá bom? Abaixo
precisa melhorar. E acima, nós temos o primeiro ponto, qual é? Sobrepeso. Entre 25 até 29,9 é sobrepeso. Tá? Passa a outra imagem. Aí vem o complicado. Tá? Obesidade grau 1, 30 a 34. 35 a 39, obesidade grau 2. 40, obesidade grau 3. Gente, foca aí, vamos focar. Ah, gerou um rebuliço, né? Tá difícil concentrar aqui. Volta. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Uma das maiores dificuldades que eu tenho no consultório hoje é porque normalmente chega um rapaz com um airbag desenvolvido, certo? E ele diz que aquilo está tudo tranquilo, porque é picanha, custa caro, ele não vai mexer no airbag, né? Aquilo dali demorou, é algo cultivado. E muitas vezes a gente escuta assim, no consultório, eu estou tranquilo, está tudo bem, eu tenho controle. Mas quando a gente chega nesse nível, tanto faz ser sobrepeso como obesidade, eu quero dizer para vocês que existe algo que não está legal. Não está legal. A gordura em excesso, ela é um problema. Por isso que a obesidade não é falta de vergonha na cara e não se trata só com esse tipo de atitude e andando. Você precisa começar a gerar algumas coisas diferentes, como entender que é de verdade um problema, é uma doença e na verdade é uma pandemia. Os dados mundiais, deixa eu mostrar para vocês aqui, no mundo, obesidade é um problema muito sério, 1 bilhão de obesos. E sabe o que é intrigante nesses dados aqui? Olha a quantidade de crianças. Antigamente a gente tinha obesos, adultos. Hoje está tão complicada a situação que as crianças estão com obesidade. E prestem atenção, o padrão alimentar da criança é determinado por quem? Pelos pais. E estatisticamente fica claro de que quando você tem os pais com obesidade, é mais de 50% de chance da criança ter obesidade. A gente tem visto poucas vezes as crianças magrinhas, na maioria das vezes a gente vê elas mais gordinhas. E isso é um dado importante, relevante e preocupante, porque de verdade denota uma pandemia. Olha o que diz aqui no Brasil. No Brasil não é diferente, isso é o dado do mundo. Os dados de azul escuro são mais de 30% de pessoas com obesidade nas nações. Olha o dado do Brasil. No Brasil não é diferente. Nós temos uma população com quase 60% de sobrepeso entre 40 e 60 anos. E metade deles tem obesidade. E eu quero dizer assim, tanto faz você ter um nível de obesidade ou só aquela barriguinha, os dois são um problema. O excesso de gordura, principalmente visceral, o aumento da cintura abdominal, é preocupante, porque o excesso de gordura causa inflamação, abre porta para hipertensão, diabetes, abre espaço para infarto, para AVC, para 17 tipos de câncer. Então, de verdade, quando a gente olha, mesmo para aquele que está fora do peso e diz assim, eu fiz os exames ano passado, deu tudo normal, eu não preciso mudar meu estilo de vida. Preste atenção, você está fora da sua faixa de IMC, o excesso de gordura, mesmo que os exames estejam normais, você está criando um crocodilo na piscina. Uma hora vai dar problema, uma hora isso vai causar algo inesperado, entre aspas, porque de verdade causa uma alteração básica. E aí eu quero deixar uma passagem bíblica de Zacarias 7,11, que diz o quê? Olha o que diz aí.
Eles se recusaram, leiam comigo, eles se recusaram a dar teimosamente e taparam. Então a gente não pode sair daqui da mesma forma que a gente entrou. Nós temos o primeiro ponto, qual é? Nós não estamos bem. Nós não estamos bem. Existe algo que não está legal. Então, a gente precisa passar de um segundo ponto. Qual é? Qual é a solução para isso? Eu quero que você entenda que não existe algo mágico. Nada acontece por acaso. Não existe pílula mágica, não existe pó do pirlim-pim-pim. Aquilo que acontece de maneira rápida é perdido. Então, nós precisamos entrar numa visão de um processo. Numa visão de quê? De transformação do nosso dia a dia. Numa visão de que a gente precisa de verdade fazer algo que tem uma sigla. Chama-se MEV. Mudança de estilo. Por quê? Quando você imagina dieta, quando imagino a palavra dieta, o que é que eu penso? A mulher está querendo emagrecer para o casamento, toma o veneno de rato, entra no vestido, e no dia do casamento, estoura o vestido só com os docinhos, né? Então, dieta é como se fosse algo temporário, passageiro. E o que nós precisamos é algo que seja contínuo, um processo, uma transformação, uma mudança dos hábitos, criar bons hábitos, transformar a nossa realidade, o nosso dia a dia. Olha o que Platão, Aristóteles, diz sobre essa mudança. Nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Se você fizer exercício físico um dia, nada vai mudar. Se você fizer dieta um dia, nada vai mudar. E se você fizer 100 dias, muita coisa muda. Deixa eu mostrar o exemplo de pessoas que entraram nesse processo de transformação. Talvez você tenha visto o pastor Roberto Amorim, que é de Goiânia, que veio aqui trazer uma palavra. Olha o que é que ele fez ano passado. Tremendo, né? Salva de palmas, merece? Para Jesus. Amém. Uma transformação poderosa, muitos quilos, mas ele precisou pagar o preço, seguir adiante, mesmo diante da adversidade. Eu entro na campanha de leitura bíblica todo ano. Eu começo lendo a Bíblia todo ano aqui, desde que eu me converti em 1990, e aprendi a ler a Bíblia, procurar ler a Bíblia toda durante o ano, já li a Bíblia toda várias vezes, e o que é interessante? A gente entende que você tem que ler todo dia, tem que orar todo dia, tem que fazer aquilo todo dia, um hábito constante, uma manutenção, não acontece da noite para o dia, tem que ser uma verdadeira batalha. E a gente lendo a Bíblia no Novo Testamento, assim, Gênesis, no Velho Testamento, a passagem que eu mais gosto é a de José, porque mostra alguém que mesmo nas adversidades ele não altera, ele se mantém constante. E Deus nos coloca diante de desafios, como por exemplo de Josué, onde ele diz, vai lá conquistar que a terra é sua. Mas parece uma pegadinha, né? Porque ele teve que ir batalhar, ele teve que fazer a parte dele, ele teve que lutar e guerrear para alcançar aquilo que Deus já tinha dado. E com relação ao corpo, deve ser da mesma maneira. Deus nos deu uma mente nova, um coração novo, Deus fez tudo novo, mas nós precisamos batalhar e alcançar a melhor forma. Não dá para ser uma coisa mágica, é um processo. E é interessante, uma das coisas fundamentais que a gente precisa colocar no dia a dia é que a motivação tem que ser o de entregar o melhor com o nosso corpo. Eu e a minha esposa, a gente tem uma prática hoje de acordar 4:30 da manhã para ir fazer exercício. Então, todo dia, a gente acorda 4:30, está na academia às 5, vai das 5 às 6,
Por quê? Porque não tem nenhum outro horário que a gente consegue fazer isso. 5 da manhã a gente está lá, todo dia, de segunda a sexta. É fácil? Não. Mas aquilo ali vai criando uma motivação, uma alegria, porque depois de malhar, tudo funciona melhor. Seu humor, seu intestino, né, a alegria, né, a disposição, tudo é diferente, mas precisa entender que é um hábito. Você precisa criar uma rotina, e aquilo vai transformar o seu dia a dia. Você tem que entender isso como algo constante. E o interessante, algo na sua cabeça precisa ser transformado. E essa mentalidade passa por algo que eu sei que é bíblico e que faz uma diferença gigante, que é Romanos 12, 1 e 2. É um texto que eu uso no consultório, que ele diz o quê? Portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Quer mais? Dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de o quê? Leiam comigo ali. Completa mudança da mente. A primeira mudança que precisa acontecer é o quê? Na minha mente, na mentalidade, como eu vejo as coisas. É interessante que na minha mudança de especialidade, eu entendi que a formação que eu tinha era uma formação extremamente preciosa, valiosa, mas era focado em doença. Eu nunca tive na minha faculdade aula sobre nutrição, sobre vitaminas, uma valorização sobre estilo de vida. Na verdade, parece que o estudante de medicina faz um treinamento para morrer mais cedo, porque ele vai dormir tarde, ele come mal, ele vira à noite, e ele começa a desenvolver hábitos, ele não termina bem como ele entrou a nível de saúde, porque você começa a comer mal mesmo, entra num ritmo estressante, e eu entendi, né, nesse ambiente, que essa medicina é uma medicina que foca apenas em pequenos pontos, e não no geral, não na visão como um todo, não no homem na sua base. Então a gente vai para especialistas, e o interessante, a gente percebe que isso tem um elo gigante com a indústria farmacêutica. Eu até quero dizer assim, uma coisa que você pode evidenciar de maneira bem clara. Fortaleza tem farmácia? É capaz de você tropeçar e cair numa, não é não? Será que dá dinheiro? Oxi, é uma indústria. E aí eu quero dizer que também existe uma indústria, que é a indústria alimentícia. A indústria ganha com você consumindo mais. Vocês já perceberam que carne e verdura fica onde no supermercado? Lá no fundo. Porque você tem que passar onde? Pelo miojo primeiro. É ou não é? E quando chega no caixa, ainda tem aquelas tentações que não são de Deus, né? Que é os sonhos de valsa, os chocolates, os Kit Kat. Tudo é esquema para a gente consumir. E aí eu vou dizer para você, sabe o que é interessante? Quanto mais a gente come, mais a gente tem vontade de comer. E na verdade existe até uma visão clara sobre alimento. Quem come menos, vive. E é verdade. Quem come menos, vive mais. Então essa mudança de estilo de vida precisa ser a partir da nossa mente. O que é que eu quero dizer para vocês? O compromisso dessa igreja é tratar o homem de maneira integral. E aí vem algo que é super importante. Alguns telefones, eles dão um relatório de como a gente lidou com, né, o uso durante o último mês. Vocês já viram aí? Já viram aí, né? Então a gente pode dar desculpa de qualquer coisa, menos que a gente não tem tempo, nem para ler a Bíblia e nem para consumir coisas boas.
E o desafio dessa transformação mental vai também para o que você está assistindo. Se você assiste coisas que mudam, ajudam a mudar essa mentalidade, é fundamental. E aí eu quero usar um ambiente que é assim, usar uma frase que chama-se ambiência. O que é ambiência? Vou dar um exemplo. Há 2 dias atrás, eu e a Paty, a gente foi andar na beira-mar. A gente acordou cedo aqui também, né? A gente foi lá, estava 6 horas da manhã lá na beira-mar, andando. E aí eu disse, vamos correr? Ela disse, eu não, estou meio cansado, eu quero só andar. Aí a gente começou a andar. Depois de 500 metros, aí ela disse assim, aqui está todo mundo correndo, vamos correr? Por quê? Ambiência. Ela se empolgou vendo as pessoas correndo. Então eu quero dizer que a mesma coisa acontece na comunidade, a mesma coisa acontece com o que você lê, com o que você consome, com o que você assiste. Se você começar a utilizar informações de vida saudável, você vai buscar uma vida saudável. Isso vai ser transformador. Isso é um incentivo para que você utilize e coloque em prática algo saindo daqui. Eu vou consumir informação adequada. Eu vou consumir informações importantes. Eu, inclusive, deixei de tomar refrigerante por causa de uma propaganda da universidade, aliás, da prefeitura de Nova York. Você sabia disso? A prefeitura de Nova York, incentivando as pessoas a beber água, a diminuir o consumo de refrigerante, ela coloca uma pessoa tomando um refrigerante e a outra do lado, abrindo com um cafezinho, mas abrindo 16 sachês de açúcar e colocando na boca assim, ó. E o rapaz estava lá com um refrigerante 600, vou nem dizer o nome para não fazer propaganda, né? Um pretinho. E um negócio preto, em 600 ml. E aí o que estava tomando refrigerante assim, rapaz, você está fazendo o que aí? Tomando só açúcar. Ele diz, o mesmo que você está fazendo. Nós estamos fazendo a mesma coisa. E aí eu também entendi que para cada copo de refrigerante, você precisa consumir 7 copos de água para diminuir o nível de acidez que você gera no seu corpo. A criança nasce como? Não inflamada. A criança nasce básica, ou seja, não ácida, mas à medida que envelhecemos, a gente inflama e se torna mais ácido. E as coisas que acontecem no nosso organismo, ruins, elas precisam de um ambiente ácido e ambiente inflamatório. Então, é mudança de estilo de vida. Olha o que aconteceu comigo, deixa eu mostrar minha foto para vocês aqui. Eu parecia alguém com tratamento de rim, insuficiência renal, olha aí. Barriguinha, né? O airbag. E nessa época eu tomava remédio para pressão. Por quê? Porque eu estava com uma coisa chamada síndrome metabólica, gordura no fígado, a barriga aumentada, gordura visceral, comendo mal, né? Comendo muito pão francês, que eu amava, viciado em pão francês, viciado em bolacha creme cracker que tem daqui, né? Então assim, esse estilo de vida é nocivo. Então eu preciso e você, nós precisamos entender que o quê? As mudanças começam com esse tipo de atitude. E você pode realmente ficar até curado, porque eu não tomo mais remédio para pressão. E muita gente que diminui o peso, deixa de tomar remédio para pressão, remédio para diabetes. Na verdade, algumas pessoas ficam curadas. Vocês já viram a cirurgia bariátrica, não já? Pessoas que fazem cirurgia bariátrica e que ficam curadas da diabetes, curadas da hipertensão. Por quê? Porque aquele excesso de peso é destrutivo para o organismo. O excesso de gordura é inflamatório e cria um ambiente para um monte de doenças. Então precisa de uma mudança clara de atitude e de pensamento. Então deixa eu dizer o terceiro ponto. Primeiro ponto, né, é como nós estamos. Segundo ponto, é que não existe uma pílula mágica. Não existe um remédio mágico. Não existe algo automático, precisa de um processo, precisa de uma decisão, precisa de um trabalho dia a dia. Mas a gente também precisa tratar o mal pela raiz. É o terceiro ponto. Como tratar o mal pela raiz? O interessante é que estudos deixam claro que você leva um tempo
até você mudar a sua bioquímica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta você querer, durante essa semana, perder tudo que você acumulou ao longo de décadas. A gente vem comendo mal e vivendo mal por décadas, por anos. E a gente vai precisar de um tempo. Deixa eu só dizer, hábitos, bons hábitos demoram quanto tempo para serem estabelecidos? Quanto tempo? Quantos dias? 21. E se você deixar de fazer aquilo, ele desabilita em 7 dias. Certo? Mas a bioquímica, o seu corpo vai resistir você perder peso. Quanto tempo você tem que continuar firme? 1 ano. Nós precisamos de 1 ano para mudar a bioquímica, para transformar o hábito que a gente criou no organismo, com todas as toxinas, com todos os produtos. Então a gente precisa de, ao longo de 1 ano, ter certeza que aquilo ali é uma meta inicial, mas que pode começar hoje. Amém? E é importante entender, a cirurgia bariátrica, quando a pessoa necessita dessa cirurgia, ela consegue operar aqui, mas não opera aqui. Estudos recentes falam de números assustadores de reganho, porque a mente não é trabalhada, porque o coração não é trabalhado. E aqui nós temos um mecanismo fantástico de tratar algo que é a nossa mente. A gente não precisa estar com fome para comer, basta estar ansioso, uma compulsão, basta uma fonte de prazer. Então preste atenção, tem o CR aqui, o Celebrando a Restauração trata as nossas mazelas, os nossos vícios, as nossas doenças, coisas que nos impulsionam a viver mal, um estilo de vida ruim. E também precisa entender que pode ser necessário medicamentos ou tratamentos para algo bioquímico. Por exemplo, eu tenho necessidade de tomar um medicamento, por quê? Porque eu tenho TDAH, e isso me leva a uma compulsão. Eu já vi pessoas que descobriram e melhoraram o estilo de vida, trataram o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e diminuíram a quantidade de comida. Então existe fundo bioquímico, existe fundo, alterações fisiológicas, existem doenças, mas também existe o emocional que precisa ser tratado. Então aqui fica como base para você, porque às vezes a gente culpa apenas os hormônios, mas a nossa cabeça, o nosso estilo de vida está impregnado com aquela velha maneira de lidar com as situações e com as circunstâncias. Então o nosso desafio, mudança de estilo de vida. E eu quero deixar uma coisa prática para você. O que é que a gente pode fazer? Primeira coisa, primeiro desafio, primeiro mecanismo que você pode utilizar. Água. Eu vi pessoas melhorando a função intestinal, só bebendo água. Você não consegue ir no banheiro com frequência, não estou dizendo que tudo é isso, tá? Mas tem pessoa que não bebe água, e no momento que começa a beber água, ela vai no banheiro. Ela começa a funcionar o intestino de maneira correta. Então, homens, 3,5 litros em média, tá? Mulheres, 3. Quanto você está bebendo? Às vezes 500 ml, um copo d'água durante o dia todo. Pouquinho. E pasmem. Eu estou muito inchada. Eu acho que se eu beber mais água, eu vou espocar e vou ficar mais inchada. Não. Se você beber mais água, você vai desinchar. Você sabia disso? Bebendo mais água, você desincha. Outra coisa importante, diminuir a quantidade de açúcar. A gente consome muito açúcar. Eu tive a dificuldade de abandonar o açúcar do café. Eu tomo no dia a dia café sem açúcar, mas não foi fácil. Você fica lembrando das cebolas do Egito. Lembrando, né? É a memória que você fica lá para até largar, fica achando ruim. E o açúcar tem em vários lugares, inclusive no pão tem açúcar, certo? Se você não sabe,
aquele pãozinho, carioquinha, tem mais açúcar do que uma fatia de pudim. Aí você vai entender porque é que os parentes da gente que tem diabetes assim, eu não sei porque que a minha diabetes não baixa, eu não como açúcar, mas olha o pratão de arroz. Arroz, macarrão, pão, tudo vira açúcar. E virando açúcar, vai para o estoque desnecessário da gente. Então, diminuir a quantidade de açúcar, tirar o refrigerante. Eu acho que isso foi uma decisão bem antiga, né, pastor Zé? Tirar o refrigerante. Aí de vez em quando você escuta, né? Ah, mas eu não tomo aquele comum. Eu tomo zero, né? O pessoal diz, é o refrigerante gospel. Tá tudo resolvido, é zero, né? Eu tomo aquela zero. Você tirou o açúcar, mas tem um monte de outras coisas. Às vezes tem sal a mais. Tem os produtos dos conservantes. Então, nada melhor do que água. O churrasco você pode ir, mas você pode usar água mineral, água com gás, com limão. Não é fácil, mas você pode usar. Tirando esse costume do refrigerante, suco de caixinha, tudo. Então vocês já ouviram demais isso, mas são decisões que transformam o seu dia. Diminuir a quantidade de carboidrato. Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais a gente come carboidrato, mais vontade a gente tem. Eu pelo menos sou assim. Às vezes eu prefiro não comer nada de arroz, nem um arroz integral, em determinados momentos, porque eu fico melhor do que comer um pouco de arroz, que às vezes você não consegue se controlar, você tem que colocar um pouquinho mais. Não, vou colocar só mais um pouquinho. Aí você, E o carboidrato tem isso. A vontade que você tem de consumir mais. Gente, eu não sou contra carboidrato. Nós estamos falando aqui do excesso. Excesso de carboidrato. O que é que a gente fazia? O que é que eu costumava fazer? Era comer 3 carioquinhas. O primeiro com ovo, o segundo com queijo coalho. Olha, o cara está aqui só imaginando. Ó. É de lascar, né? Aquele queijo, né? Frito. Isso eram os 2 primeiros. O terceiro era com manteiga atolado no café, ó. Escorrendo a manteiga pelo canto da boca, né? Então percebe como é que a gente tem esse vício? E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como é que você consegue ficar bem do café da manhã para o almoço? Diminuindo a quantidade de carboidrato, né? Pão, lá no Tocantins tem mangulão, mané pelado, biscoito de polvilho, né? Pão de queijo, né? Rosca, tem um bocado de coisa. Você troca por proteína, você consome ovo, dá uma saciedade fantástica e diminui o índice glicêmico, ajuda demais. Proteína de qualidade, carboidrato de qualidade. Deixa eu falar mal aqui, eu sei que tem muita gente que vai sair daqui e vai passar na tapioqueira, né? Mas deixa eu dar só uma lenhada na tapioca. O pessoal acha que tapioca, né? Eu tô fit, eu tô só comendo tapioca. 100 gramas de tapioca é igual a 100 gramas de açaí, que tem 350 calorias. Nada contra se você tem atividade, exercício físico e tal, e aquele carboidrato, aquela tapioca de ver o sol, bem fininha, né? Mas a tapioca, se ela é em excesso, é um carboidrato de liberação de açúcar rápido. Então você tem que começar a raciocinar dessa maneira. O que é que eu estou comendo? O que é que isso está contribuindo? Meu hábito está melhorando? Eu estou de verdade saciando? Ou eu estou comendo por comer? Eu estou no meu ato contínuo. E aí a gente vai lembrar do seguinte: existe uma proporção alimentar que é interessante. Nós devemos valorizar a sequência da alimentação. Como? De manhã você come como um rei. No meio-dia, almoço, você almoça como um príncipe. Mas jantar, você janta como um plebeu, mendigo. Essa é a sequência certa da melhora da alimentação. Por quê? Porque é interessante você entender que quantidade não é qualidade. Tem uma frase japonesa que chama-se Hari Hashibun.
que fala de você comer e sair da mesa antes de você estar com a barriga enganchando na mesa. Comer 80%, encher o tanque 80%, antes de você dizer de verdade que está saciado. Você come e levanta. Por quê? Porque se você comer, deixar à vontade, você vai comer demais. E aí entra a ciência da vovó. Como é que os nossos avós comiam antigamente? A última refeição era que horas? 6 horas. E que horas eles dormiam? Cedo. Dormia com as galinhas. Gente, isso é prêmio Nobel de 2016. Chama-se jejum intermitente. A última refeição cedo. A noite foi feita para dormir ou para comer? Para dormir, não para comer. Então essa é uma ciência verdadeira. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você come mais cedo e quando você dorme antes das 23 horas, melhora a bioquímica do seu corpo, melhoram os seus hormônios, você dorme e descansa melhor. É melhor você dormir 5 horas, dormindo 10h30, do que você dormir 8 horas a partir de 1 a 2 horas da manhã. O seu organismo não entende, fica maluco. Ele está alterado. E sem falar que, quando a gente vai dormir tarde, a gente não dorme de barriga vazia nem a pau, não é não? Você assalta a geladeira umas 2 vezes antes de dormir. E é claro isso. Então fica aqui essas dicas de coisas que a gente precisa mudar e alterar no nosso dia a dia. E ainda tem muita coisa que a gente poderia falar, mas você precisa sair daqui exatamente com essa visão, de que eu vou fazer algo diferente, pedir ajuda. E eu sei que não é fácil, porque a maioria dos homens, se o carro dá um problema, aparece um barulhinho, ele demora a ir na oficina. Mas o macharal o que é que faz? Vai no médico, aí o médico dá um incentivo amoroso, né? Pelos seus exames aqui você vai morrer. Aí ele ganha um incentivo, ele chega para a mulher e diz: mulher, eu fui no médico, eu acho que ele disse para eu melhorar minha saúde. Acho que precisa melhorar. Então, a gente precisa tomar uma decisão de verdade. Fazer uma cirurgia é a melhor coisa, mas eu quero aconselhar você a operar a geladeira. Fazer da sua geladeira o Titanic, só água. Tira a alegria de pobre. Eu cresci na piedade, né? Então, qual era a alegria da gente na geladeira? Bolacha recheada, refrigerante lata, encher de besteira. Não é não? É ou não é? Eu lembro, vou contar uma história assim. Eu era vizinho, morava numa vila aqui na Lauro Maia, e o meu vizinho acordava cedo, ele tinha uma certa condição melhor do que a minha, eu acordava, ficava do lado dele, e ele sabe o que é que ele tomava no café da manhã? Chambinho, ó. E eu ficava ali só esperando a tampa do chambinho. Ô rapaz, vai jogar fora. Mas quando eu fiquei mais velho, na faculdade, o primeiro dinheiro que eu ganhei era isso, que era minha escala de valor. Está lá na minha infância. Eu contei hoje de manhã que eu ganhei o primeiro dinheiro de monitoria. Eu saí da loja americana, comprei 2 barras de chocolate, uma preta e uma vermelha. Não, uma de chocolate branco, uma de chocolate preto. Sentei na calçada, matei as 2. Na calçada, festejando que eu estava comendo chocolate. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Saia daqui com um propósito claro de transformação. Eu quero deixar uma passagem, chamar o pastor Zé Edson aqui para a gente encerrar, mas deixar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, uma igreja, eles fizeram um plano de emagrecimento. E uma mulher falou para o marido a seguinte história. O marido estava obeso, fora de peso, ela estava grávida, ia ter o primeiro filho. E ela disse para ele: se Deus levar você, se você morrer, eu sei que Deus está no controle, está tudo certo, Deus é soberano. Mas se você morrer por uma coisa que você podia evitar, eu vou ter dificuldade de perdoar você, por não me ajudar a cuidar do nosso filho. A minha esposa fala de uma frase que diz assim: você morreria pela sua família? Quem morreria pela família? Mas você viveria pela sua família?
Se você quer viver, você precisa mudar os seus hábitos. Transformar o seu estilo de vida. Mudança, né, que começa no seu dia a dia. Essa igreja tem um compromisso com esse projeto. Esses pastores são exemplo. São exemplo. E eu quero me colocar à disposição. Depois eu posso colocar o meu Instagram para você aí, se quiser entrar em contato, tirar dúvida. E você vai contar comigo. Para mim é um prazer e um privilégio. E contar com essa igreja que faz exatamente isso. Ela vive o que prega e prega o que vive. Obrigado pela atenção de vocês, gente. Amém. Antes do louvor, eu quero deixar um desafio para você, né? A Bíblia nos desafia a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. É óbvio que o Dr. Alex não conhece o seu dia a dia, o que você faz, mas talvez o Espírito Santo de Deus, que lhe conhece, que sabe o que está errado, testemunhou com o seu espírito que tem algo que precisa ser mudado para a honra e glória do Senhor Jesus. E acredite, Ele é capaz de lhe dar poder e determinação. Então, se Deus estiver falando com você, eu quero orar nesse instante, pedindo que Deus possa falar contigo e te dar a coragem, a ousadia de fazer diferença através daquilo que nós ouvimos. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, Senhor, que está aqui nessa luta, que sabe que está errado, está consumindo aquilo que não agrada, não lhe faz bem. E hoje, ao ser desafiado por essa palavra, ele quer tomar um propósito. Eu quero que o teu Espírito dê a ele ânimo, força e determinação para obter vitória nessa área também. E quero perguntar, se Deus falou com você e você está dizendo: pastor, eu vou buscar, eu quero depender do Senhor, eu quero ter vitória nessa área, levanta a sua mão, eu quero só orar por você. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Talvez você está aqui hoje, e nem conheceu Jesus. E quando a gente conhece Jesus, a gente recebe o Espírito, que é poder de Deus para lhe dar vitória. Se você entregar a sua vida a Jesus hoje, você vai receber esse poder de Deus, essa salvação, essa esperança eterna. Se você está aqui e nunca tomou essa decisão e quer tomar, essa é uma oportunidade para você também. Alguém aqui que está dizendo: pastor, eu preciso me encontrar com Jesus nessa noite. Alguém? Pode levantar a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você também. Olha aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem alguém mais? Aí onde você está nos visitando pela primeira vez, aleluia. É sua oportunidade de sair daqui, com uma vida abundante e eterna no Senhor. Há mais alguém? Deus, obrigado também, porque hoje houve edificação, hoje salvação, hoje houve tanta coisa que a tua palavra, que o teu desafio, Senhor, serviu para cada um de nós. Abençoa essas duas vidas, Senhor. Abençoa todos os irmãos, irmãs, jovens, adolescentes que tomaram propósito. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a vivermos com integridade e renunciar àquelas coisas que não te agradam, que não te honram, para vivermos para a tua honra, glória e louvor. É minha oração, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos terminar esse culto celebrando a Deus pela vitória do Senhor nessas vidas, em cada vida aqui que hoje entregou sua vida para Jesus e que tomou essa decisão de viver uma vida diferente. Amém?